Mais uma vez, bom dia a todos, a paz do Senhor Jesus Cristo. Vamos nesta manhã abrir nossas Bíblias no livro de Salmos. Salmos, capítulo 118. Salmo de número 118. Vamos ler alguns versículos. Vamos ver Salmo 118, verso 5, melhor dizendo. 118, 5. No meio da angústia invoquei o Senhor, e Ele me respondeu, dando-me alívio. O Senhor está comigo, não terei medo. O que me pode fazer o homem? O Senhor está comigo entre os que me ajudam, por isso verei cumprir-se o meu desejo naqueles que me odeiam. É melhor buscar refúgio no Senhor do que confiar no homem. É melhor buscar refúgio no Senhor do que confiar em príncipes. Vamos ao verso 19, 118, 19. Abri as portas da justiça para mim, para que eu entre por elas e renda graças ao Senhor. Esta é a porta do Senhor, os justos entrarão por ela. Eu te dou graças, pois me respondeste a mim, respondeste e foste minha salvação. A pedra que os construtores rejeitaram, essa se tornou a pedra angular. Foi o Senhor quem fez isso, e é maravilhoso aos nossos olhos. Este é o dia que o Senhor fez. Vamos regozijar e alegrar-nos nele. Salva-nos, Senhor, pois nós te pedimos. Ó Senhor, nós te pedimos, envia-nos prosperidade. Bendito seja o que vem em nome do Senhor. Nós vos abençoamos da casa do Senhor. Ó Senhor, o Senhor é Deus e faz resplandecer sua luz sobre nós. Preparai a festa com os ramos até as pontas do altar. Tu és o meu Deus, eu te renderei graças. Tu és o meu Deus, eu te exaltarei. Rendei graças ao Senhor, pois Ele é bom e o seu amor dura para sempre. Deus Altíssimo, louvado seja engrandecido o Senhor Jesus Cristo, seja engrandecido ó Santo Espírito. Nós dependemos totalmente de Ti para estarmos pregando a Tua Palavra. Eu te clamo neste momento, visita a minha vida e os meus sentidos. Eu os coloco à Tua inteira disposição neste momento para pregar a Tua Palavra. Eu te clamo, ó Santo Espírito, fala com todos aqui na Remanescente, fala com todos que estiverem nos assistindo pela plataforma do Rumble e em todas as outras plataformas. Em nome do Senhor Jesus Cristo, fala conosco, fala poderosamente. Ensina-nos, meu Deus, a Te exaltar, não sermos esquecidos dos Teus grandes feitos, da Tua grandiosa obra na cruz do Calvário. A cada dia, Senhor Jesus Cristo, trabalha ao nosso ser. Senhor Jesus Cristo, nos livra do mal, nos livra de toda seta de agouro, de todo desprestigiador, em nome do Senhor Jesus Cristo. Tira toda obstrução maléfica e nociva dos nossos caminhos, abre os nossos caminhos, Senhor Jesus, e nós renderemos exaltação ao Teu nome, pois o Senhor abriu os caminhos do Teu povo, colocou-os na terra da promessa, e voltará para buscar o Teu povo, assim nós cremos. O Senhor nos fez promessas e nós queremos, Pai Santo, sermos salvos, Pai Santo, confiantes nas Tuas promessas. Nos livra do mal nessa manhã, Senhor Jesus. Aceita a nossa adoração. Fala conosco por meio da Tua Palavra nesta manhã. E assim exaltamos o Deus Altíssimo, exaltamos ao Senhor Jesus, exaltamos ao Santo Espírito. Amém. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Salmo lindíssimo esse, o Salmo 118. Alguns o apontam, alguns exegetas o apontam que o autor seja Moisés. Moisés exaltando ao Senhor, com certeza, alguém muito íntimo de Deus, alguém que sabia muito bem como adorar, alguém que sabia muito bem como se portar diante de Deus, pois conversava com Deus face a face, recebeu a revelação do Torá Sagrado, recebeu a iluminação da sua glória ao ponto de ficar com a face glorificada e sua face ter que ser coberta. Alguém que tinha intimidade com Deus, alguém que recebia ordens do Senhor, revelações futuras, proféticas,
do Senhor, e ele era o mediador desses atos, e os atos aconteciam. As 10 divindades do Egito foram derrotadas sob a mediação de Moisés. Ali no mar de juncos, como vemos em Êxodo 14, em Êxodo 15, nós vemos Moisés ser o mediador daquele grande sinal. O faraó ser derrotado no Mar Vermelho e todo o seu aparelho militar serem ali cobertos pelas águas do Mar Vermelho. Existe uma semelhança muito grande do Salmo 118 com o conteúdo de adoração de Êxodo capítulo 15, o Cântico de Moisés. Podemos fazer uma ponte também, pois este mesmo Cântico de Moisés, que está lá em Êxodo 12, Êxodo 15, melhor dizendo, está também em Apocalipse capítulo 15. Coisa maravilhosa é vermos os sinais do Senhor. O mesmo Deus que está sendo exaltado, que realizou os sinais no passado para salvar o seu povo, salvou nesta circunstância, cumpriu suas promessas em que o Salmo foi catalogado, e ele cumprirá lá na frente, num dia ainda esperado. Ele voltará para salvar o seu povo e cumprir novamente. Pois quando todas as nações pelejarem contra Israel, o Senhor voltará para salvar o povo da aliança. Louvado seja o nosso Deus. Com base nas promessas fiéis do nosso Deus, que não podem ser revogadas, não podem ser impedidas, nem qualquer outra criatura nos separa deste poder, do poder deste Deus, das suas promessas. Nós, Igreja de Cristo, recebemos, pois essas promessas, esta revelação se estende aos nossos dias, e nós temos que viver vida de adoração, temos que viver vida de consagração. Este salmo era cantado em forma de procissão nos dias das festas, os chamados salmos de romaria. O povo de Israel subia para celebrar as 7 principais festas, em especial a festa das tendas, para se entender aí no verso 118, 27, né? Quando se fala aí sobre ramos e pontas do altar, indicando que talvez seja a celebração da festa dos tabernáculos, né? Onde durante 7 dias o povo ficava ali morando em tendas, relembrando as provisões do Deus Altíssimo ao seu povo, quando eles peregrinaram durante 40 anos no deserto. Então o povo subia glorificando ao Senhor. E algo interessante que esta poesia, esta adoração sendo colocada com melodia musical, agia didaticamente, pois o método de ensinar com melodia, com música, facilita a nossa compreensão, facilita o armazenamento, contribui à nossa memória para nos lembrarmos dos grandes feitos do Senhor. E é interessante porque existe um regente, o coro, assim, o que encabeçava o regente, suscitava, levantava, motivava o povo a estar reconhecendo que o seu amor dura para sempre. O Salmo 136 também é um tanto que semelhante. Veja, no 118, verso 1. Rendei graças ao Senhor, pois Ele é bom, seu amor dura para sempre. Render graças, render glórias, glorificação, exaltação, reconhecer que foi graças à ação e ao poder do único Deus que nós chegamos até aqui. O povo de Israel pôde, tanto no passado, como está catalogado aqui na Bíblia, como nos dias de hoje, reconhecer que é o Senhor que mantém o seu povo de pé. Como historiador, eu poderia contar aqui dezenas e dezenas de histórias mostrando quantos planos foram armados contra o povo de Deus. Os nazistas na Primeira e Segunda Guerra Mundial, os nazistas na Segunda Guerra Mundial, o povo de Deus, judeus foram odiados. No Holocausto, mais de 6 milhões de judeus foram mortos nos campos de concentração. Nos regimes comunistas, esquerdistas em todo o mundo, sempre os judeus foram odiados. Os agentes de Satanás tentaram destruir o povo de Deus, mas o povo de Deus foi preservado para se cumprir a palavra de Deus, para que em 15 de maio de 1948 se consolidasse a formação do Estado de Israel e os judeus pudessem voltar para a sua terra, a terra que foi demarcada pela peregrinação de Abraão. Como promessa, Deus prometeu que o seu povo retornaria à terra demarcada pelo patriarca Abraão.
Foi graças ao Senhor, a sua misericórdia dura para sempre. Nosso Deus, assim como está revelado algo do seu caráter por Tiago, não existe sombra de variação no caráter de Deus. Ele sempre foi bom e perfeito, sempre foi onipotente de eternidade a eternidade, nunca poderá ser alterado. Nosso caráter é que é alterar, sofre algumas alterações. Nós, muitas vezes, quando estamos sendo bem tratados, vamos ficando bonzinhos. Ou às vezes ficamos arrogantes e presunçosos. Nosso caráter humano varia, sofre variações conforme a circunstância. É terrível, né? Deus às vezes não dá asas às cobras, né? Imagine, alguns humanos são como cobras. Se desse asas, mais poder, ficariam mais presunçosos, tão presunçosos quanto Lúcifer. Mas imagine também que aqueles mais fracos, alguns mais incautos, que conhecem menos a palavra de Deus, não são humildes para viver uma vida penitente, quando sofrem simplesmente um olhar cruzado, ou encontram uma divergência diante de si, já se afastam do caminho do Senhor, por qualquer empecilho. Existem alguns crentes que nosso Deus está querendo criar uma couraça, uma casca grossa pelo poder do Espírito Santo na vida dos crentes. Mas existem alguns crentes que são casca de ovo e por qualquer motivo abandonam o caminho do Senhor. O Senhor conhece o nosso interior. Ele perfeito, sendo fiel à sua aliança, nós imperfeitos muitas vezes. O povo de Deus, a nação de Israel, sofreu vários reveses, sofreu várias tribulações. Muitos ficaram pelo meio do caminho, ficaram no meio do deserto, ficaram lá no exílio em Babilônia, não quiseram fazer parte da promessa, desalinharam-se com Deus. Muitos crentes, até negligentes como Esaú, não valorizam ser herdeiros e co-herdeiros com Cristo Jesus, o Senhor, e não querem herdar o reino eterno, querem as coisas dessa terra. Trocam Deus, o Deus Altíssimo, de um reino que não pode ser destruído, pelo reino dessa terra, pelas coisas dessa terra. Aí talvez vão escolher tarde demais, quando já não dá mais tempo para escolher. Algo terrível. A sua misericórdia dura para sempre. Mas entendamos dentro desse princípio que a graça, o seu amor dura para sempre. Nosso Deus, ele tem critérios, porque vemos que enquanto há fôlego de vida, ele nos espera, ele espera que todos cheguem ao arrependimento. Segundo Pedro capítulo 3, nos faz essa afirmação. Mas quando há o desfalecimento, o último suspiro, aí cada um terá o seu encontro. É bem provável, como assim a palavra de Deus nos mostra, que aqueles que descansam em Cristo, que falecem, já descansam em Cristo, já tiveram um encontro com Deus. E aqueles que, assim, morrem sem adorar, a vida inteira terem adorado ao Senhor Jesus Cristo, já serão eternamente separados de Deus. Então nosso Deus, ele tem critérios, né? O seu amor dura para sempre. E ele vai perpetuamente consolidar bênçãos sobre a vida daqueles que, em tempos de luta, em tempos de dificuldade, em aflição, em alegria, buscam e perseveram no poder do Espírito para glorificar ao Senhor Jesus Cristo. É isso que o Senhor espera de nós, nas lutas, nas dificuldades, sempre invocando e reconhecendo o amor de Deus expressado em Jesus Cristo. Vemos a importância desse sacrifício para as nossas vidas. O amor de Deus é expressado ali. Se sofremos uma tristeza, uma traição, uma dor, nós vemos que o próprio Deus, na pessoa do Filho, não foi isento de passar por tudo isso. Até chegar à cruz, ele passou por todas as dores, frustrações, desilusões, tristeza, dor, até as enfermidades que transportamos na nossa vida foram imputadas sobre ele. O próprio Filho de Deus passou por tudo isso e nos ensina uma grande lição. O amor do Pai dura para sempre. O próprio Filho recita o Salmo de número 22, porque Deus não o abandonou. Ao terceiro dia, como ele afirmou para aqueles que conspiravam contra a vida dele, o Pai vai me ressuscitar ao terceiro dia, cumprindo a promessa.
Veja que o regente assim fala: diga Israel, seu amor dura para sempre. Diga a casa de Arão, seu amor dura para sempre. Diga os que o temem, Senhor, seu amor dura para sempre. É como se nos dias de hoje eu pudesse estar aqui como um regente, conclamando os grupos da igreja: diáconos, digam que o amor do Senhor dura para sempre. Diga a toda a nave da igreja: o amor do Senhor dura para sempre. Diga aos presbíteros que o amor do Senhor dura para sempre. Todos os grupos dentro da igreja, têm a sua experiência com Deus e sabem que o seu amor, que a sua fidelidade dura para sempre. Quando eu olho no retrovisor da minha vida, eu vejo os livramentos que o Senhor realizou na minha vida. Eu vejo como o Senhor estava comigo nas posses, nas alegrias, e eu vejo nos momentos mais difíceis da minha vida este amor que dura para sempre atuar na minha vida e me fornecer o livramento para que eu pudesse reconhecer. Veja como o salmista reconhece, em especial nesses dias de angústia. No verso 5, no meio da angústia invoquei o Senhor e Ele me respondeu, dando-me alívio. É incrível, quando a pressão nos vem por todos os lados, ficamos atônitos e aflitos. E agora, o que vai ser? Estou perdido! Que situação! O Salmo 39, acho que se cumpre, acho que é o 39. Eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá os... 121. Falei errado, perdão. 121. Nós vemos o Salmo se cumprir nas nossas vidas. Eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? E vem uma ligação, e vem um agente de Deus. Nunca se esqueça do que foi revelado, que o nosso Deus, Ele é Pai dos Espíritos, como disse o escritor de Hebreus. E Ele usa os agentes, independente de serem adoradores, servos ou não. Até os ímpios são utilizados por Deus para salvar aquele que tem aliança. Deus sabe muito bem, como disse o apóstolo Pedro, Deus sabe muito bem como livrar na hora da tribulação. Dentro da fornalha, na cova dos leões, aonde quer que nós estejamos, o nosso Deus, o socorro vem do alto, os anjos vêm do alto, os anjos vêm nos trazer ali a salvação e utilizar os agentes de Deus, os médicos, os advogados, até os ímpios, não importa, o Senhor vem e assim atende a nossa súplica. Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. O Espírito Santo vela a sua palavra para a cumprir. Veja no verso 6, o Senhor está comigo, não terei medo. O que me pode fazer o homem? Algo de maravilhoso é vermos a ponte que o escritor de Hebreus utiliza. Em Hebreus 13, 6, ele utiliza essa passagem. Em toda a carta aos Hebreus, aquele misterioso escritor utiliza muitos dos salmos para comprovar a superioridade do seu Senhor, o Senhor Jesus Cristo, sobre Moisés, sobre os anjos. Ele é criador dos anjos, criador de todas as coisas. E aqui ele afirma, utilizando-se, o escritor de Hebreus usa esse Salmo 118, 6, está em Hebreus 13, 6, o número até combina o verso 6, O que me pode fazer o homem, Algo de maravilhoso, o nosso Deus, Ele cuida, E às vezes eu estava esses dias olhando a luta de um grande boxeador, E às vezes a gente vê ali todo o preparo que aquele boxeador tem, Um querendo o título e outro querendo manter o título, todo o treinamento, E aí existe todo aquele ritual dos boxeadores em se olharem, Apesar que eu não gosto muito desse esporte, porque deforma toda a cara do esportista, Eu não sou muito a favor desses esportes que se machucam, mas estou utilizando aqui como ilustração, Eles fazem toda aquela ritualística antes do confronto, E às vezes a gente olha até para o preparo, a estrutura muscular de um oponente e daquele que está mantendo o cinto. E é interessante, que eles, no preparo da luta, eles ficam ali observando como o lutador, o oponente luta, como ele golpeia, E ali vai do instrutor, vai de utilizar as técnicas, de bater no tempo certo, utilizar o golpe correto, vendo os pontos fracos, E ali vemos um lutador vencer e manter o título, porque estudou o adversário. É interessante que chegou o oponente ali com mais tamanho, com mais estrutura muscular.
mas o outro utilizou-se de uma técnica mais precisa e obteve o bom resultado. Por isso que nós precisamos usar o método certo diante da batalha, porque em alguns momentos da batalha, muitos vão rir, porque vão olhar um jovenzinho franzino como Davi, e vão olhar o tamanho de um gigante de 2,94 m, e vão dizer: ih, a batalha está perdida, esse jovenzinho franzino vai ser derrotado. Só que a arma secreta que aquele jovem tinha, saber utilizar bem a funda, o fez salvar muitas ovelhas, que era saber atirar bem com a funda, né? O Samuel, quando escreve o livro de Juízes, fala que os atiradores, os pastorzinhos, atiradores de funda, conseguiam atingir até um fio de cabelo pela precisão que tinham em atirar com aquelas fundas. Imagine quantos lobos foram afugentados e não devoraram as ovelhas de Davi, porque Davi sabia utilizar bem a funda. Imagine quando o urso, o leão, tentou pegar uma ovelha, ele protegeu, combateu. E tudo aquilo preparava ele para diante do grande oponente. Golias, ele estar mais do que confiante. Se Deus me deu vitória sobre os lobos, sobre o urso, sobre o leão, como não me dará a cabeça desse incircunciso? E ainda mais porque está ofendendo o Deus que eu sirvo, né? Deus compra a nossa briga quando nós estamos alinhados com Ele. É a chamada jihá. Nós vemos no verso 10, todas as nações me cercaram, mas eu as destruí em nome do Senhor. Aqui é a jihá. Quando nós estamos alinhados com Deus, não importa o tamanho do homem, o tamanho do inimigo, a sua força, o nosso Deus é conosco. Não importa se todas as nações vierem. Aqui nós vemos que este salmo vai adquirindo uma característica messiânica, porque aponta para o Senhor Jesus Cristo, a arma secreta, divina, o Todo-Poderoso, quando vier para pelejar, para salvar Israel, quando as nações vierem contra ela. Veja no verso 7, o Senhor está comigo, entre os que me ajudam, por isso verei cumprir-se o meu desejo naqueles que me odeiam. Algo de maravilhoso, em certas fases, os guerreiros que acompanhavam Davi traziam grandes exemplos. Veja o memorial dos grandes heróis, dos grandes amigos de Davi e dos seus feitos, como eram utilizados pelo poder do Espírito Santo na jihá, para proteger a vida do rei. Veja a parte também, Jonatas, cheio do poder do Espírito Santo, como ele derrotava os filisteus, como ele pelejava pelo poder de Deus contra os inimigos, nesta jihá contra as nações que praticam o mal. Veja que fala especificamente aqui que o Senhor está comigo entre os que me ajudam. Nos momentos de aflições, nos momentos de batalha, ali estava um grupo específico que seria utilizado por Deus para proteger aquele a quem Deus tem um propósito maior. Ou seja, você como filho de Deus, dentro daquela empresa, naquela fábrica, naquele empreendimento, Deus vai levantar pessoas auxiliadoras. Deus vai levantar ajudador. Os que te ajudam ali vão ser utilizados para operar uma grande obra ali na sua vida e assim cumprir o propósito de Deus. Nossa, essa semana eu falava para minha sobrinha, né? É o nosso Deus agindo no grande tabuleiro de xadrez. O nosso Deus vai deslocando as peças, né? E o checkmate contra o inimigo já está determinado. É uma questão de tempo. O nosso Deus está deslocando as suas peças, os seus filhos, os seus agentes. E o diabo pensa que vai encurralar um filho de Deus numa situação e o nosso Deus vai dando corda. E esse buraco que está sendo cavado, essa armadilha que está sendo montada, vai servir para a destruição dos nossos inimigos. Aqui no verso 10, novamente repetindo, as nações inimigas conduzidas pelos demônios, pelos diabos, vão ser derrotadas. Israel, o povo de Deus, vai ser salvo, vai prevalecer. Não vai se sustentar. Daniel, o profeta, já disse: os reinos desta terra não se sustentarão, nem com toda a sua tecnologia, não vão se sustentar. Todos aqueles que acreditaram nas propostas desse governo global,
nessa governança global. É o filho do diabo que quer se levantar sobre a terra. Nosso Deus virá para salvar Israel, seu povo, e toda a remanescente de fiéis em Cristo Jesus, o Senhor, que estiver com os olhos no céu, apontando para o céu, aguardando a salvação, aguardando a redenção. Deus usa os seus agentes, aqueles que estão ao teu redor. Nos momentos de aflição, Deus sempre levantará alguém para prestar auxílio aos seus filhos. Temos que invocar a todo tempo. Veja no verso 8. É melhor buscar refúgio no Senhor do que confiar nos homens. Temos um desafio diante de nós. Muitas vezes nós começamos um empreendimento, até mesmo com a igreja, né? Começamos um empreendimento e algumas pessoas começam muito motivadas. E é terrível que às vezes, com o passar do tempo, 6 meses, 1 ano, 2, 3, 4, um amigo meu, o pastor, ele diz, ó, se passar de 4 anos um obreiro ao teu lado, ele fica com você para sempre. Porque ele já está habituado com a sua mensagem e as ovelhas ouvem o pastor, não abandonam o pastor, né? Mas algumas ovelhas ficam pelo meio do caminho. Ah, já não aguento mais ouvir esse pastor falando aí. Já sei como é que ele vai conduzir a mensagem, já sei como ele vai agir, né? Terrível, vai havendo toda um desconforto, as pessoas vão ficando, está insuportável, né? Eu sempre costumo dizer, tenta a sorte, né? Procura uma igreja perfeita, porque com certeza quando você chegar lá na igreja você vai encontrar problema, você vai encontrar dificuldade, você vai encontrar ali infortúnios, pessoas que talvez vão olhar para sua cara, não gostei da sua cara, se eu não gostei da tua cara, não gosto do que você fala. É assim, né? Nós vemos o próprio Senhor Jesus Cristo separando 12 ali, ele tinha uns outros 70, mas em especial os 12 ali. Veja, essa semana também eu estava assistindo lá um trecho do filme que a Record fez sobre Jesus, e o diabo lá, o Bafomete lá, circulando em meio aos discípulos ali, né? E começando a criar contenda, né? Ah, Pedro, você não faz nada, você só quer dar ordem, né? Existe um nível de ciúme, aí começaram as intrigas, começaram a reclamar do peixinho, né? E Jesus está ali com o seu olhar amável, né? Vendo os discípulos, e ele que tem a visão, né? O dom, a unção estava sobre ele, ele vendo o diabo operando, querendo criar intriga, né? Por isso que eu sempre falo, né? Culto ao Senhor tem que começar. Reunião entre obreiros, os que vão servir, os que vão atuar na casa de Deus, tem que estar invocando ao Senhor, para que, sendo movidos pelo Espírito do Senhor dentro da casa de Deus, saiam com esse senso crítico, esse espírito crítico aí que vem desses comunistas, que fica às vezes dentro da igreja criticando tudo, né? Coisa terrível, né? Ou seja, nós temos que ser conduzidos pelo Espírito de Deus para fazer a obra de Deus. Eu não estou fazendo para o pastor Fernando, eu não estou fazendo para o pastor que eu trabalho lá na igreja, eu estou fazendo para o Senhor Jesus Cristo. É Ele que vai me galardoar, porque o pastor Fernando tem onde cair morto, né? Eu não vou pagar ninguém aqui na terra pelo trabalho que fazem na obra de Deus. A obra é do Senhor, quem vai galardoar é o Senhor. É ou não é? Está revelado, eis que cedo venho e o galardão está comigo, para conceder a cada um segundo as suas obras. Então nós vemos que ocorre isso, esse desconforto, essas pessoas às vezes não suportam estar dentro da casa de Deus. E é terrível que às vezes não temos com quem confiar, né? Veja que ele fala aqui, é melhor buscar refúgio no Senhor e confiar. É melhor buscar refúgio no Senhor do que confiar no homem. Quantas pessoas às vezes confiaram em homens, eu digo isso por experiência própria, né? Confiarmos porque a pessoa atingiu um nível de amizade e como Judas nos trai. Terrível, né? Se nós não estivermos com o nosso coração firme no Senhor, nós vamos desanimar, nós vamos largar o arado, vamos abandonar tudo. Se nós estivermos olhando sempre no Senhor, diante da traição dos homens, nós não vamos recuar. Por quê? Você vai se lembrar da palavra que está lá em Filipenses, né? Que o Senhor Jesus, sendo como Deus, não teve usurpação, ser como Deus. Antes esvaziou-se, humilhou-se, assumindo forma de servo, sem deixar de ser Deus, assumiu posição de servo, de escravo, e foi fiel até a morte, morte de cruz. O Senhor Jesus Cristo não perdeu o foco diante da traição,
Seus 12 discípulos eram tão íntimos, ele não perdeu o foco. Até o Pedro, o Senhor Jesus Cristo teve que repreender a brecha que ele deu para o diabo tentar desestimulá-lo à obra da cruz num determinado instante. Pedro reconhecia que Jesus era o Messias e num determinado momento quer desestimular o Senhor Jesus a cumprir o propósito do Deus Altíssimo. Se eu quero cumprir o propósito do Deus Altíssimo, não vai ser homem algum que vai me arrancar do amor de Deus. Veja no verso 9, é melhor buscar o refúgio no Senhor do que confiar em príncipes. Você confia em algum líder? Eu amo o meu presidente, eu sou cristão, sou conservador, sou bolsonarista, estou à direita. O presidente Bolsonaro não é o Salvador. Ele é alguém que está sendo utilizado por Deus para impedir uma implementação de uma agenda macabra que quer tornar o mundo comunista, ditatorial. É algo terrível e demoníaco que vem se esse criminoso assumir a presidência do Brasil, dando continuidade ao plano do Foro de São Paulo. Nós estamos, de certa forma, alinhados com a direita, com aqueles que estão à direita, que são os conservadores, que lutam para preservar a cultura judaico-cristã. É com esse que nós estamos ali alinhados. Mas reconhecemos que o Salvador é o Todo-Poderoso, é o Filho do Deus Altíssimo, o Senhor Jesus Cristo, e que príncipe algum poderá trazer solução às demandas humanas. Já lemos o verso 10, veja no verso 11, cercaram-me por todos os lados, mas eu as destruí em nome do Senhor. Cercaram-me como abelhas, mas queimaram como fogo em espinhos, pois as destruí em nome do Senhor. Diante das batalhas, pois Davi era almejado quando se haviam ali as guerras, os conflitos, era algo terrível. E quando ele invocava o Senhor vinha e lhe dava o livramento. Sobre os filisteus, Davi conseguiu, quando assumiu o trono, vitórias decisivas contra os filisteus. Ele invocou o Senhor enviou tropas de anjos, uma batalha no plano espiritual ocorreu pela copa das amoreiras, ele recebeu o sinal do Senhor e atacou de frente o inimigo, num confronto mortal, e derrotou os seus inimigos. Ele compara aqui, o salmista, apesar que não é o salmista que fez isso aqui, não é Davi, né? Mas eu estou utilizando como ilustração, ele mostra aqui os espinhos queimando. Você já viu em época de seca, quando você pega uma planta seca, um espinheiro seco e joga no fogo? Queima mais rápido do que qualquer outra forma de vegetação que ainda está umedecida. Espinho seco queima muito mais rápido. Ou seja, o salmista reconhece que o grande livramento do Senhor, como ocorreu lá em Êxodo 14, em Êxodo 15, todo aquele aparelho militar, todo aquele exército de Faraó foram encobertos pelas águas e foram derrotados.